Olá, pessoal. Sou Fernando Nóbrega e estamos aqui no projeto Viver da Clínica Psi, com a proposta da gente poder entrar em pontos importantes e significativos dentro da prática clínica, dentro do setting terapêutico, para você que deseja trabalhar, que já trabalha ou que está iniciando essa prática clínica. E hoje a proposta é falar sobre o corpo do terapeuta. E eu trabalho na perspectiva corporal, né, com a análise bioenergética e com a experiência somática, e trabalho com a abordagem sistêmica familiar. Só que o corpo do terapeuta, eu estou falando para qualquer perspectiva, pois nós somos um corpo. Nós estamos conectados a esse corpo. Todo terapeuta é um corpo. E a partir dessa perspectiva, onde você é seu corpo, a gente precisa olhar para esse corpo e a comunicação que esse corpo faz. Essa comunicação que é feita para mim, que é feita sobre mim, que é feita sobre o outro. Quantas línguas o meu próprio corpo fala? Qual é a minha possibilidade de conseguir compreender as línguas que o meu corpo fala para mim, sobre mim e sobre o outro? Então, eu preciso afinar o meu Google Tradutor sobre mim mesmo, sobre esse corpo. Porque quando eu estou na frente de outra pessoa, né, o Manuel Bandeira tem aquela frase dele famosa, que é que os corpos, eles se entendem, as almas não. As almas nem sempre se entendem, mas os corpos se entendem. Por quê? Porque os corpos se comunicam, não só para a linguagem discursiva da mente, mas por diversas línguas que a gente vai estar conversando e dialogando sobre isso. Então, nós somos o nosso corpo. Essa é uma contribuição, uma perspectiva corporal, mas que já é uma contribuição, né? E eu não preciso trabalhar com a psicanálise, mas, ao mesmo tempo, eu não posso negar a contribuição dela. Então, várias perspectivas já têm contribuições, e que é constatada na realidade. Então, são contribuições. Nós somos o nosso corpo. Se você vai trabalhar com o corpo dentro do consultório, dentro do set terapêutico, aí você precisa estar se formando para isso dentro de uma formação na psicoterapia corporal. Mas, ou em outras formações que propõem esse trabalho corporal dentro do consultório terapêutico. Mas você é seu corpo. Para qualquer perspectiva, para qualquer linha, você vai estar trabalhando com o corpo. O segundo ponto são as emoções. As emoções não são sentimentos, e a gente vai estar conversando sobre isso também. E o tanto que é importante o terapeuta ter contato com as suas emoções, possibilitar que essas emoções sejam claras, sejam corpóreas e que não sejam as ideias mentais que ele tem. Meu filho, quando está triste, fisiologicamente ele está triste. Primeira vez que ele sentiu tristeza, ele estava no canto, recolhido, e eu cheguei perto dele e falei, você está triste, filho? E aí ele entendeu que aquele conjunto de emoções que acontecia dentro do corpo dele tinha um nome, que era a tristeza. Então, as emoções nem sempre é o sentimento nomeado. Muitas vezes a gente fala que está triste, mas não estou sentindo a tristeza. O terapeuta tem que poder diferenciar, conhecer as suas emoções e visitar esses lugares das emoções dentro de si. Comunicação, ter o conhecimento da comunicação. Nós trabalhamos com comunicação analógica, com comunicação digital. E o digital não é só agora no atendimento online, via pandemia, porque também no atendimento online a gente tem a comunicação analógica e a digital, a comunicação verbal e a não verbal. A informação chega, ela chega daquilo que eu sei sobre mim, daquilo que eu não sei sobre mim. E essa informação, ela é lida pelo outro, muitas vezes de forma consciente, muitas vezes de forma inconsciente. Então, precisamos entender sobre comunicação. E o encontro terapêutico, que é o encontro de dois corpos, é o encontro de duas pessoas que estão presentes nesse corpo. E mesmo que a pessoa não esteja tão presente no corpo dela, o terapeuta precisa estar, para poder perceber as suas sensações, as suas percepções, as leituras das diversas línguas que esse corpo fala
e a comunicação dentro dessa relação intersubjetiva ou transferencial com o seu paciente, você conseguir poder ler, entender, compreender e ver o que você vai estar trabalhando, qual que é a prioridade de trabalho, porque temos prioridades também de trabalho. Né? Por exemplo, alguém que está numa experiência traumática, a prioridade é tirar a pessoa da experiência traumática. Né? E isso lá atrás, no século XIX, isso não era tão claro, hoje já é. Então, existem prioridades terapêuticas, que não é a do terapeuta, é a do cliente, alinhado com o ciclo de vida dele, alinhado com a possibilidade dele, alinhado com a possibilidade do terapeuta também. Encontro terapêutico. Vamos dar seguimento e vamos conversar sobre esses pontos. O corpo, as emoções, a comunicação e o encontro terapêutico. E aí eu quero falar de 4 pessoas queridas. Né? Freud, ele é um bisavô dentro da perspectiva que eu trabalho, né, da psicoterapia corporal, mas o Freud, ele é um grande teórico que contribuiu muito para todos nós. Né? 2 grandes contribuições do Freud foi o inconsciente e a sexualidade infantil. Né? Que talvez em algum momento a gente vai poder falar sobre isso. Mas foram 2 contribuições que eu não preciso ser psicanalista ou trabalhar dentro do campo analítico para legitimar essa contribuição. E depois dele vieram tantas outras contribuições de pessoas que foram influenciadas pela a perspectiva dele. Reich foi o primeiro psicoterapeuta corporal. Era uma pessoa fantástica, um criador fantástico, aquele entusiasmo. Produziu muito, tanto na obra clínica quanto na obra social, com críticas sociais. Mas o Reich, resumidamente, ele provocava o Freud. Ele foi o primeiro cara que foi atender de frente com o seu paciente. Que o Freud, naquela época, ele atendia atrás do seu paciente. Exatamente por causa dessas comunicações corporais, analógicas. E o Reich disse assim, se a gente ficar na frente do paciente, a gente vai perceber que o paciente fala uma coisa e o corpo desse paciente fala outra. E que nem sempre aquilo que está no discurso, numa língua do corpo, que é discursiva, combina com outras línguas desse corpo. E a partir de então, o Reich ficou interessado no corpo. E ele é um pai da perspectiva da psicoterapia corporal. Né? E aí dali tem várias ramificações, que talvez em outro momento a gente vai poder entrar. O Lowen, que é o fundador da análise bioenergética, que fez terapia com o Reich, ele tem um único conceito, que se chama ground. E ele trouxe esse ground para o chão, aterrar. Né? Que o cliente ele precisa estar aterrado no corpo dele. Para quê? Para ele conseguir dar conta da vida. Para ele conseguir amar e trabalhar, que são as 2 fontes de energia. O Freud disse que o indivíduo saudável é aquele que ama e trabalha. Então, são as 2 fontes de energia. E é só a gente parar e pensar o que acontece se a gente fecha uma dessas fontes na nossa vida. A falta que faz fechar uma fonte dessa. Fechar por medo, fechar por qualquer outra impossibilidade. Então, o Lowen, que é o fundador da análise bioenergética, ele é de 1958, onde ele escreveu um livro que é O Corpo em Terapia, né? E o Reich, de 1924, 1900, e esse querido aqui é o Gui Tonello, que está hoje produzindo, né? Ele é um formador dentro do campo da análise bioenergética, e ele é, de alguma maneira, pelo menos a meu ver, o pai de uma análise bioenergética contemporânea, porque o Gui Tonella vem trazer a perspectiva pré-verbal, a perspectiva do vínculo, a importância do encontro intersubjetivo, a possibilidade de coexistir a relação intersubjetiva e a relação transferencial dentro do mesmo trabalho, dentro do consultório, né? Como o terapeuta precisa poder manejar, reconhecer essas áreas. Né? E o Gui hoje é um grande formador no mundo inteiro sobre análise bioenergética. E por que eu estou trazendo esses criadores? Né? Cada um ficou voltado para a sua criatura. Porque a gente está falando do corpo do terapeuta. Este corpo que está dentro do consultório, que está dentro de você.
Então, o Freud tinha dificuldade com o corpo, né? E ele tinha uma mente brilhante, mas ele se voltou para outras criaturas. O Reich foi chamar a atenção para o corpo e propôs práticas de trabalhos corporais dentro do consultório. Para quê? Para poder entrar em contato, acessar as emoções que estão presentes no nosso corpo. Se a história da nossa vida, desde a vida intrauterina até o dia de hoje, está presente no nosso corpo, eu estou interessado no corpo, porque a mente é um neocórtex, é uma área do cérebro. E nem sempre a gente tem todas as informações que estão lá, né? A gente não tem lembranças, memórias da nossa infância, a gente tem flash. Por quê? Porque a gente não tem possibilidade, que a gente está em desenvolvimento, o cérebro ainda estava se desenvolvendo, mas o corpo tem todas essas marcas, todas essas lembranças, todas essas histórias da nossa vida. História essa que eu sabia, história que eu não sabia. Quando a gente chega no mundo, a gente faz um download de todas as histórias das nossas famílias, tanto paterno quanto materno. Através de quem? Através dessas pessoas que nos cuidaram, né? Porque se a gente está aqui, alguém cuidou da gente. Ah, mas eu não tive ninguém. Ninguém cuidou. Se foi um personagem coadjuvante, se foi uma vizinha, um tio, uma tia, alguém cuidou. Senão, quem não é cuidado não chega na vida adulta. Pode não ter sido bem cuidado, pode ter tido faltas, mas se você chegou, você sobreviveu. E a grande questão agora é como é que a gente pode viver. E o terapeuta que trabalha com o seu corpo, está ali lendo o seu corpo, ele precisa conhecer esse corpo. Ele precisa acessar as emoções que estão presentes nesse corpo. Porque se eu não acesso essas emoções, o meu cliente também não vai aceitar, não vai acessar, não vai dividir. Porque eu vou com ele, o cliente vai a lugares que eu já fui. E as emoções são muito importantes na nossa vida, porque as emoções, elas são irracionais. Nem sempre elas têm um grande motivo. Elas estão presentes dentro da gente. Elas são vias de amor. O contrário de amor não é a raiva, o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Dentro do amor tem medo, tristeza, alegria, raiva. São emoções. Esses nomes são nomeações de um conjunto fisiológico de emoção. Então, quando eu nomeio raiva, eu estou falando de um conjunto fisiológico. E eu tenho que poder trabalhar esse conjunto fisiológico dentro de mim, como terapeuta. Eu tenho que poder ter entrado na minha tristeza, para poder sair da minha tristeza, para acompanhar a tristeza do outro. Eu tenho que poder trabalhar a minha raiva, poder entrar na minha raiva, para poder sair da minha raiva, para a raiva poder tomar café comigo e ficar familiar comigo. Para eu, quando eu poder trabalhar a raiva do meu cliente, ou a dificuldade do meu cliente de sentir raiva, ou a dificuldade de conter a raiva, porque tem pessoas que andam pelo mundo mordendo todo mundo. Então, eu preciso poder trabalhar isso dentro de mim, trabalhar essas emoções. E a psicoterapia corporal é uma potência de ferramenta para isso. Né? Para mim, a análise bioenergética, e aí eu falo mesmo porque é a perspectiva que eu trabalho, é onde eu estou realmente envolvido, é uma grande potência de trabalhar as emoções e fazer contato com as emoções. Né? E esses caras aqui, eles são grandes criadores. E o Gui também é um grande criador, mas está vivo, está presente. O Lowen morreu em 2008. Né? A gente teve muito tempo o Lowen produzindo e conduzindo a análise bioenergética. E o Gui está atualizando ela, está atualizando numa perspectiva dialógica, né, que é muito bacana e é muito importante, porque o século XXI está aí e a gente precisa entender, compreender que para a formação do terapeuta não cabe mais aquela formação de antigamente. Quando eu fiz faculdade de psicologia, eu tive de decidir muitas coisas, era pressionado a decidir coisas que hoje, na prática clínica, eu vejo que não é tão importante. Né? Eu tinha de escolher se eu queria trabalhar na relação intersubjetiva ou na relação transferencial. Se eu fosse fazer psicanálise, a psicanálise não é psicoterapia. Então, foram vários temas que eu precisei lidar, trabalhar e perceber que não é bem assim. Né? E tema hoje, que o próximo
própria perspectiva, por exemplo, dentro da perspectiva lacaniana, que é uma perspectiva forte dentro da psicanálise, que também já dizem, né, que a psicanálise também é uma perspectiva de uma psicoterapia, né, e que isso é muito polêmico, muitas pessoas acham que não, tem muito debate, e a gente um dia ainda vai poder estar entrando mais profundamente nesse debate. Mas eu estou falando isso por quê? Porque a coexistência, eu preciso conseguir manejar isso no meu corpo, eu preciso entender esses lugares dentro de mim. E esses caras conseguiram configurar, escrever, tiveram a coragem, a criatividade e também a inteligência de poder produzir, e ainda está produzindo, no caso do Gui, que é um querido também. Vamos dar continuidade. Esse é um esquema do Gui, de um artigo dele, que eu acho sensacional, para apresentar a importância do trabalho do corpo, a importância das línguas do corpo, né? O Gui fala que o corpo era como se fosse dividido numa casa, como se aqui fosse uma casa, e aqui é o campo das representações, no campo das emoções, motor, sensorial e energético, né? Se a gente pensa no desenvolvimento de um bebê, né, o bebê ele é primeiro uma perspectiva energética, tá? Muitas vezes na própria gestação, depois ele vai na sensação, depois ele passa para motor, né? Quando o bebê vira, que é o primeiro não do bebê, quando ele faz essa virada. Depois as emoções começam a chegar, você começa a perceber as emoções, a tristeza, a raiva, as emoções começam a chegar, as emoções sem esse nome, esse conjunto de sensações. E o campo das representações, que já é no campo verbal, que já é o discurso, que já é a língua, né, que está aqui presente também. Então, todos nós, independente da psicoterapia corporal ou não, você é o seu corpo. E o seu corpo fala essas 5 línguas. E você vai precisar aprender essas 5 línguas. Tem gente que fala inglês, francês, italiano, espanhol e português. Mas quando chega aqui na língua do corpo, só estou no campo das representações, só falo a língua mental. Só sei conversar racionalmente. Só consigo ler o outro racionalmente. Eu não consigo ler o outro por outros Google tradutores. E eu preciso aprender a traduzir isso que acontece aqui dentro para conseguir também traduzir isso que acontece no outro, que é o meu cliente. E essa é uma perspectiva da construção do self. Self é o si mesmo, é um conceito de psicologia antes de você bater uma foto de você mesmo. E esse conceito, ele fala dessa construção, daquilo que é mais primário, primitivo dentro de você e dentro do seu ser. E essa construção, ela é feita de forma soma, nos processos biológicos, que tem a ver com o sujeito que está ali construindo, também fazendo os movimentos, e o meio ambiente, que inicialmente o nosso primeiro núcleo familiar é o nosso contato com o meio ambiente. Então, o meio ambiente e os processos biológicos constroem o self. O meio ambiente é a nossa mãe, nosso pai, nossa família. A gente vai de acordo com o desenvolvimento, fazendo contato com esse meio ambiente. Há muito tempo, e até hoje, muitas vezes no campo científico, tem essa discussão, né? O que mais determina? É o indivíduo ou é o social? Né? E essa perspectiva, por exemplo, do Gui, que ele está colocando da formação do self, onde você tem um entrelaçamento, essa construção ela se faz nesse self-interface, isso também é discutido por outras pessoas e também é colocado de outras maneiras em outras áreas do saber. Se a gente pegar o Fernando Rey, por exemplo, que é um cubano da Universidade de Brasília, foi o primeiro cara a falar de uma subjetividade social, e ele fala de uma subjetividade social e individual, que ao mesmo tempo ela funciona. Ele é um vigotskiano, que trabalhou na perspectiva Vygotsky. Vygotsky era um psicólogo russo da época do Freud, mas estava na Rússia, que estava com uma outra perspectiva, tanto cultural quanto nos seus próprias pretensão de estudo, o que ele estava interessado. E naquela época não tinha esses diálogos todos de internet. Né? Talvez o Vygotsky poderia ter uma boa conversa com o Freud. Não sei o que ia sair dessa conversa, mas
Fernando Rey é um cara que fala sobre isso, né? A gente tem o Edgar Morin na educação, né, com o pensamento complexo, né? Ele tem um livro que chama Ciência da Consciência, onde ele vai falar da dinâmica causal. Então, tem muita gente em outras áreas do conhecimento que estão falando sobre isso, sobre essa perspectiva. E a psicologia individual, ela não nasceu, né, dessa forma, até porque a própria faculdade, a própria saber psicológico, ele é uma das ciências mais, ele é o conhecimento mais antigo da humanidade e a ciência mais nova. Por que a psicologia é uma ciência nova? Por causa da metodologia, né? Como é que você ia construir uma metodologia para se trabalhar, para se comprovar esses processos somáticos, esses processos emocionais naquela época, né? E a psicologia precisou usar a metodologia de ciências exatas. A partir daí, a própria perspectiva da ciência foi se abrindo a outras diversidades de metodologias e outras pesquisas também, que foi possibilitando a gente poder conversar e dialogar sobre perspectivas complexas, dialógicas, onde não prioriza só o somato, nem prioriza só o meio ambiente. Então, a formação do self, o desenvolvimento do bebê, e quando eu falo do bebê, não é só o seu filho, meu filho, somos nós. Cada terapeuta foi um bebê. Cada terapeuta que está no seu consultório tem o seu bebê, a sua criança, a sua adolescência, o seu jovem, está ali presente, assim como do seu cliente, né? E essa comunicação se dá entre os corpos. A comunicação não verbal, ela é muito rápida. Se eu vou fazer uma entrevista com você, se eu te encontrar, eu já sei se eu vou te reprovar ou se eu vou aprovar. O que eu vou fazer durante o processo da entrevista, ou eu vou confirmar a minha hipótese, ou eu vou mudar a minha hipótese. Por isso que dizem que você tem que estar com uma boa aparência, ter um bom contato inicial, né? Por quê? Porque é muito mais fácil eu manter o meu sim do que eu mudar o meu não para o sim. De tão rápido que é essa comunicação, que é a empatia, que é esse contato um com o outro. Quando eu me conecto com o outro, atrás de mim tem a minha matriz familiar e atrás dele tem a matriz familiar dele. E a comunicação se dá, né, de forma relâmpago. Mesmo que eu ainda nem apertei a mão, ainda nem cumprimentei. Hoje a gente não está podendo muito apertar a mão, mas é isso. Nem antes do contato, o contato já aconteceu. E eu, como terapeuta, eu tenho que estar atento a essas línguas, a essas sensações, né? Tem pessoas que ficam mais aqui, outras ficam mais aqui. Tem clientes que a gente vai precisar trabalhar isso aqui. Tem clientes que a gente vai precisar trabalhar isso. O guia, ele coloca muito como se o processo terapêutico fosse construir uma escada daqui para cá, aí você constrói um elevador para cá, e vai construindo essa possibilidade de comunicação dessas áreas corpóreas, porque isso é corpo, isso não é mente. Mente, eu falar tristeza, falar de coisas tristes sorrindo. Eu estou só na mente, eu posso estar falando de coisas tristes sorrindo. Agora, eu estou conectado com essa tristeza que eu estou falando? Não. Meu corpo, eu dei tempo para ele conectar? Não. Eu sei fazer isso? Às vezes eu não sei. E muitos clientes que vão chegar, né? Como eu disse lá, os clientes que estão sobrevivendo, os que estão vivendo, os que querem viver melhor, eles nem sabem que eles não estão conectados. E muitas vezes a gente vai ter que aprender, né? Tem muitas pessoas que vivem aqui no mundo mental e acham que estão vivendo a plenitude do amor, do afeto, de receber afeto, da troca afetiva, da troca amorosa. Só que tem muita dificuldade no campo emocional. Então, eles perdem essa experiência aqui. E cabe o terapeuta, dentro dele, já ter construído essa escada. Né? Porque o cliente, quando ele vai chegar para nos procurar, ele vai essa comunicação de matrizes familiares, essa comunicação analógica e digital, a gente vai estar atraindo clientes, né? Ou que a gente já está podendo trilhar com eles o caminho que eles vão estar chegando no consultório, ou que eles vão estar convidando a gente a trilhar caminhos, muitas vezes que o próprio terapeuta ainda não trilhou na vida dele pessoal. Só que o terapeuta já tem uma quilometragem muito rodada sobre os seus próprios processos, então ele consegue trilhar esse caminho junto com o seu paciente. E muitas vezes é assim. Ou está um degrau à frente, ou um degrau ao lado, ou um degrau atrás do seu cliente que chega para você. Muitas vezes o cliente está ao lado. O que muda dele estar ao lado? Ele está igualitário comigo?
Não, porque eu tenho consciência. Eu já sei conversar sobre essas línguas do corpo. Eu já tenho muito mais contato do que esse cliente que está aqui. Às vezes ele está aqui e nem sabe que ele está aqui. E muitas vezes o nosso trabalho é esse. Às vezes ele está aqui na frente, mas ele também não sabe que está aqui. Tem pouco contato com as áreas do corpo. E muitas vezes você vai trabalhar exatamente para poder fazer contato com isso, e aí você vai poder dar seguimento à sua vida. Então, é um desafio o terapeuta olhar para o corpo, fazer contato com o seu corpo e com tudo que há nele, de bom e de ruim. E isso não é só para psicoterapeutas corporais. Isso é para todos os terapeutas. Todos. E é importante que a gente saiba disso. Por que todos? Porque somos o nosso corpo. Quem não acredita na psicanálise tem sexualidade infantil na infância? Tem. Por quê? Porque é uma contribuição que já é para todos. Quando a gente fala de sexualidade infantil, só para deixar claro, a gente está falando desse processo todo que o Freud descobriu, né, das zonas erógenas, né, do prazer corpóreo que a criança tem na fase oral, do prazer com a boca. Eu não quero muito entrar nisso, vai ter algum momento que a gente vai estar falando dos desenvolvimentos. Mas agora, só para deixar claro essa parte. Mas mesmo que eu não saiba, eu tenho. Né? Naquela aula passada que eu falei dos pilares da psicologia, do que seria importante para o terapeuta, é isso, é buscar viver experiências. Né? O terapeuta tem que se colocar para aprender, se colocar para viver experiências, às vezes de outras perspectivas, que não é a minha, mas eu quero aprender, talvez uma outra técnica, talvez uma outra formação, talvez algo que está aí. A gente tem que estar o tempo todo aprendendo, né? Nessa curiosidade, como eu coloquei na outra aula, né? Desse desejo, né? Nesse interesse, interessado nisso que está surgindo na vida, e não eu ficar aqui preso, né? Ficar preso aqui na minha perspectiva sem me abrir para diálogo, para conversar. Hoje, por isso que o Gui é um representante disso, o Fernando Rey é outro, tem um da área da educação, né? E dentro da área da psicóloga, dentro da área da psicologia também sócio-histórica. Né? O próprio epistemológico Edgar Morin também é outro, e outros autores, mas que trazem isso. Precisamos dessa religação do saber, precisamos desse diálogo com outro saber, e o Gui traz muito disso, né? Em algum momento também a gente vai falar mais dele lá na frente. Ele traz várias perspectivas metodológicas, e o método, né, é muito importante, mas a metodologia era a grande questão da psicologia lá atrás, que a gente precisou usar a metodologia das ciências exatas. E agora não, agora a gente tem algumas metodologias. E é importante a gente ter consciência que podemos sim, e precisamos experimentar os métodos que vamos aplicar. Comunicação, sistema, que é o que a gente estava falando da comunicação, né? Do terapeuta com o seu cliente. Né? Esse corpo é isso, né? Isso tudo é contribuições do Gui. Né? Então, campo da representação, esse é, das emoções, motora, sensorial e energética. Isso daqui é o corpo do terapeuta e é o corpo do seu cliente. O lugar que o terapeuta está ocupando precisa estar um lugar mais bem trabalhado do que o seu cliente. Ele precisa estar nessa constância, construção das escadas, dos elevadores, escada. O terapeuta precisa saber aonde é que ele ficou para sobreviver durante a história de desenvolvimento dele. Por quê? Para ele poder trilhar o caminho com o seu cliente, também de construir escadas, elevadores, compreender e ensinar o outro também, né? Sobre o próprio corpo, sobre os próprios sistemas. Toda comunicação existe sistemas de comunicação discursivo, tônico emocional, sensório motor e somatosensorial. O Freud, como eu coloquei, ele trabalhava aqui.
campo discursivo. E não tem nada de errado com isso, e foi ótimo, toda a contribuição e toda a descoberta. Olha tanta coisa que o Freud contribuiu e tanta obra que ele escreveu trabalhando no campo discursivo, né? E o interesse do Reich, quando ele vai para o corpo, ele começou a ficar interessado nisso aqui, no tônico emocional. Ele ficou interessado no corpo. Muito interessado. A análise bioenergética também ficou interessado no tônico emocional, no Lowen, que foi fazer terapia com o Reich. E o maior testemunho do Lowen é ele mesmo, todo o processo de desenvolvimento dele com ele, né? Com toda a construção e desconstrução de lugares que ele mesmo fez na vida dele, tanto que os livros dele ele cita, né? Não só atendimento com o paciente, mas cita ele mesmo. A análise bioenergética contemporânea está interessada também nessa comunicação, que é a comunicação que a gente chama de pré-verbal, que são primitivas dentro da gente, né? A tônica emocional também é pré-verbal. E toda a comunicação verbal, pré-verbal, e o terapeuta, o corpo do terapeuta. Por que o terapeuta precisa ter contato com o seu corpo? Porque é através do contato com o corpo que ele vai ouvir as vozes. Isso aqui são vozes, são Google Tradutores dentro da gente. E ouvindo essa voz, eu consigo ouvir a voz do meu cliente, né? Ah, mas eu sou psicólogo e eu não quero ser terapeuta corporal, eu não quero ter dificuldade com o meu corpo e eu não quero. Eu não acho que precisa ser terapeuta corporal para ser psicólogo. Eu também não acho, né? Não acho que a única linha é a perspectiva corporal. Tem diversas, e algumas que também estão sendo iniciadas. Agora, o seu corpo, ele vai comunicar. O corpo do terapeuta está sempre comunicando, assim como o corpo do cliente. Então, para além de ser terapeuta corporal ou não, o corpo é importante, e é esse o chamado, o corpo do terapeuta, nesse momento, nessa conversa, né, nessa contribuição que a gente está dando agora, para a gente poder perceber, eu preciso olhar para o meu corpo. Seja eu terapeuta corporal, seja eu terapeuta sistêmico, seja eu terapeuta, trabalho com a constelação familiar, eu trabalho só com a técnica de constelação familiar e uso a técnica muito bem, né? Então, eu vou ter que olhar esse corpo, não vai ter muito jeito. Humanista existencial, restauro terapeuta, né? E todos os terapeutas dessas áreas mais experientes, você conversar com eles, eles já vivenciaram várias coisas. Várias terapias pessoais também. Né? Então, lá atrás, lá no Fernando, lá na cadeira da Faculdade de Psicologia, eram muitas dúvidas em relação a qual linha, qual perspectiva. É lógico que umas falam mais ao seu coração, você vai plantar raízes em algumas, e uma vai estar falando mais ao seu coração. Mas eu não posso descartar as contribuições das outras linhas, que são muito importantes, porque todas elas trazem contribuições. Mas por que eu estou falando da perspectiva corporal aqui? Porque a proposta do encontro é o corpo do terapeuta. Por isso que eu estou trazendo eles, porque eles são as pessoas que se interessaram e tiveram interesse e foram produzir a respeito do corpo. Né? E tem obras enormes que vocês vão poder acessar, né? Em diversos lugares. Não precisa estar na aula, né? Mas tem muitos livros, muitas obras, e que você vai dando conta disso, e vai percebendo isso. Né? E agora, um convite. Convite para você que é terapeuta. Né? Qual é o convite que eu faço? 4. E quando eu falo você que é terapeuta, não é só os terapeutas corporais. São todos. Cuidado com o corpo. Porque você é o seu corpo. Pode parecer óbvio essa frase. Mas uma coisa é eu falar essa frase como uma ideia. A outra coisa é eu falar essa frase percebendo o meu corpo, uma sensação do meu corpo. E isso modifica muito. Segundo, contato.
Eu preciso trabalhar o contato comigo mesmo, com a minha criança interna, para possibilitar eu entrar em contato com outros corpos. Quando eu falo corpos, outras comunicações, outras línguas do corpo do meu cliente. Então, eu preciso estar sempre em contato. Poderia escrever também atenção plena, sempre atenção plena. Terceiro ponto importante, e eu acho que esse ponto é importantíssimo, porque a gente está falando das emoções. A gente ainda vai ter um tempo que a gente vai poder falar delas, mas quais são as 4 emoções básicas? Medo, tristeza, raiva e alegria. Né? Então, e eu acho que é uma das grandes contribuições da análise bioenergética, poder trabalhar com essas quatro emoções. Né? E muitas vezes, por exemplo, tem muitas pessoas que perdoam um outro sem nunca ter sentido raiva. E raiva é um sentimento humano, que é muito confundido com a ira. A ira é a destruição do outro, a raiva não. A raiva é um sentimento humano, importante na vida. Importante na vida quando a gente nasceu, né? Quando o bebê faz a virada para nascer, precisa dessa agressividade vital para poder sair e vir para o mundo. Né? A raiva é importante para você, que está fazendo um concurso e precisa agarrar aquele concurso. Também é raiva para poder fazer isso, para poder dar limite, né? Para ter assertividade, para ter potência. A raiva não é um sentimento ruim, só que a gente vive numa cultura, né, judaico-cristã em que muitas vezes a raiva é vista como algo negativo, porque ela é confundida com o quê? Com a ira, que é a destruição do outro. E a destruição do outro não é da raiva. A destruição do outro vem da falta de contato com a raiva. Porque quando o corpo pode perceber a raiva, fazer contato com essa raiva, conhecer a minha raiva, conhecer o meu corpo, saber de onde vem, CNPJ, CPF dessa raiva, né? Conseguir lidar dentro de uma relação terapêutica. Né? Porque tem lugares dentro da gente que a gente só vai acompanhado, sozinho eu não vou. Posso passar 40 anos no deserto, em meditação. Vai ser ótimo? Vai, vou crescer muito. Nem sei se vai ser ótimo para mim, porque eu acho que eu não pretendo isso, mas vai ter crescimento emocional? Vai. Mas é o mesmo crescimento que você tem se você for com uma pessoa? Ou se você estiver dentro de um relacionamento? Não é. Tem lugares dentro da gente que a gente só vai a 2. Por isso que a terapia, o processo terapêutico, ele é a 2. Ele é como um mergulho no mar. Você pode entrar no mar e mergulhar sozinho? Não pode. Né? Existe uma regra, e a regra precisa descer 2. Primeiro, por uma questão de segurança. Mas é isso. Por questão de segurança, o processo terapêutico, ele possibilita uma relação para você mergulhar dentro de você em lugares que não dá para ir sozinho. Mas para que eu vou lá? Para não ficar preso com isso lá. Né? Para conhecer os lugares dentro de mim. Mas para que eu vou conhecer esses lugares dentro de mim, se já passou, que é do passado? Por que eu preciso olhar para isso? Porque o passado, ele está no presente. Porque ele está no seu corpo. E, às vezes, se ele vira um sintoma, ele prende o seu futuro. Então, a gente não está olhando para o passado. A gente está olhando para o presente, para o passado que está no presente. E, às vezes, esse passado já está gerando um sintoma. Então, poder trabalhar as emoções, lidar com elas, né? A tristeza, né? Quantas pessoas têm medo da tristeza? E como é ruim também estar sentindo, estar triste, mas é um sentimento humano, importante. Muitas pessoas deprimem porque não podem sentir a tristeza. A pessoa fala, mas ela está deprimida porque ela está muito triste. Às vezes não. Às vezes ela está deprimida porque ela não pode sentir a tristeza. Aí ela deprime, aí precisa tomar remédio. Para quê? Para ter corpo, ter espaço interno, para poder ficar triste. Aí ela entra na tristeza e aí ela pode sair da tristeza. Então,
as emoções, elas são muito importantes. A psicossomática, né, como eu já tinha dito, contemporânea, já fala disso, né? Toda doença é emocional. Toda a força emocional dentro do processo, tanto de melhora, de prognóstico, quanto de adoecimento, é muito forte, né? A medicina tem um protocolo, ela vai seguir o protocolo para cada doença. Agora, como esse organismo ele vai reagir a esse protocolo, como cada um constrói, né, as doenças que são individuais e coletivas ao mesmo tempo, né, que está ali naquela interface. Então, essa doença que é construída junto, né? A saúde também pode ser construída junto, né? E a partir de dentro do consultório terapêutico é importante a gente poder ter consciência disso, né? Que a gente se propõe a estar numa relação intersubjetiva com o seu cliente, né? E ao mesmo tempo poder dar um retorno, né? Poder trabalhar com ele a senso-percepção do corpo, né? Que a experiência somática trabalha tanto, né? E poder trabalhar essa percepção do corpo, né? Como é que está esse corpo? Conhecer, como é que eu faço? Tem pessoas que a gente pergunta qual o sentimento, ela não sabe responder. Qual a sensação, ela não sabe responder. Eu não sei diferenciar o que é sensação, o que é sentimento. Para mim, tudo é uma coisa só. Mas não é. E aos poucos eu vou ter que começar a me perguntar, me perceber, né? E aos poucos eu posso criar práticas no meu dia a dia que vai me ajudar a ter mais percepção desse corpo. Práticas, às vezes, esportivas, de yoga, de meditação. Cada um vai construir suas práticas. E também dentro do consultório, né? Quando o seu terapeuta está com o corpo inteiro, está atento a essas línguas que estão sendo comunicadas o tempo todo. Então, a gente tem as emoções, né? E a gente pode falar do medo, da tristeza, da raiva e da alegria. O medo, que não é o terror, que não é o horror, a tristeza, que não é a depressão, que não são sentimentos depressivos, a raiva, que não é a ira, e a alegria, que não é a felicidade. Então, o terapeuta precisa conhecer as suas emoções no seu corpo. E é muito importante que esse terapeuta conheça esse corpo, conheça as suas emoções, visite as suas emoções no seu corpo, para ajudar esse cliente a fazer contato com o corpo dele, a fazer contato com as emoções. Mas por que precisa fazer contato com as emoções? Por que eu preciso conhecer essas emoções? Porque você precisa delas para se autorregular, para se conhecer, para lidar com o mundo, para se relacionar. E o terapeuta, quando ele visita dentro dele esses lugares do corpo, né, das suas emoções, e aqui eu não estou dizendo nem de um psicoterapeuta corporal, né, que mais ainda, né, deve estar em contato com o seu corpo. Mas eu estou falando de qualquer terapeuta, porque qualquer terapeuta tem um corpo. Qualquer emoção, ela é fisiológica no corpo. Então, você conhecer essas emoções, né, e perceber a diferença de você estar falando delas ou sentindo elas, e o seu contato com as suas emoções vai ajudar o seu cliente a confiar em você, a confiar que ele pode também expressar determinadas emoções, né? Ele vai conseguir acessar as emoções dentro dele a partir do momento que você, terapeuta, consegue acessar suas emoções dentro de você. Que você, terapeuta, que não tenha medo das suas próprias emoções, que não tenha medo do contato. Então, é um convite, né? Se a gente volta aqui, o grande trabalho é poder ser um corpo inteiro,
Um corpo inteiro, ele está presente em todas essas comunicações, né? Em todas essas comunicações. E a gente convida o cliente que está mais aqui nesta comunicação. O fato dele estar aqui nessa comunicação, né, e com dificuldade de acessar essas outras áreas da vida dele, né, do contato com o corpo dele, não significa que essas outras áreas não estão se comunicando com o terapeuta, né, e vice-versa. E essas áreas do terapeuta também estão comunicando com o seu cliente, né? Então, o corpo inteiro, né, você ter acesso, ter manejo, conhecer, lidar, perceber, né? O que a gente faz é um trabalho, esse é um aprendizado de leituras, né, do seu próprio corpo, de leitura de comunicação, né, de percepção, né, porque essa comunicação é muito rápida, né, e isso é muito forte, né, essa raiz da comunicação analógica, não verbal, que é a comunicação verbal, ela permanece aqui, o discursivo. Então, para encerrar, eu faço um convite a vocês, terapeutas, psicoterapeutas, que é o cuidado com o corpo, o contato com as emoções, né, não ter medo das suas emoções. Nem sempre falar das emoções é ter contato com ela. Nem sempre ter contato com ela é ter possibilidade de expressá-la, é ter possibilidade de colocá-la para fora. Contato, né, que é o mergulho a dois que a gente conversou, de poder mergulhar a dois com o seu terapeuta, em lugares dentro de você que não dá para ir sozinho. E, mais importante, trabalho. Dá trabalho. Terapia, processo terapêutico, dá trabalho. Apesar de, dentro do processo terapêutico, o pouco é muito, é extraordinário, que você está trabalhando com pontos que talvez a pessoa ia passar a vida sem trabalhar. Passar a vida sem olhar e saber que eu posso manejar. É como se você estivesse num carro e, de repente, você descobre, olha, tem um retrovisor. E você sempre dirigiu sem retrovisor. Então, o que esse retrovisor pode ajudar, pode evitar, pode dar consciência a comportamentos de hoje, do presente. Agora, isso dá trabalho. Tem coisas no processo terapêutico que fluem. E tem áreas dentro da gente que precisamos visitar que é mais devagar e que dá mais trabalho. Trabalho pessoal do cliente ou de você, terapeuta, quando você estiver no lugar do cliente, né? Porque todo terapeuta precisa estar no lugar de cliente com o seu terapeuta, né? E no lugar de terapeuta também, né? Compreendendo, entendendo, né? Percebendo aquelas linguagens todas do corpo, que lugar que o seu cliente está, para qual lugar que ele deseja ir, quais são as possibilidades que ele tem para ir, né? Poder ter essa leitura de um trabalho com o seu cliente. Não o trabalho que você deseja fazer, mas o trabalho que a vida dele, que ele deseja, que ele precisa e que ele também está vendo que não está conseguindo. Seja na sua potência, seja na capacidade de amar, seja na capacidade de se entregar, seja na capacidade de confiar, seja na capacidade de ganhar dinheiro, né? Ou de se descobrir, ou perder os medos. Todo desafio da vida, qualquer um, no campo do amor e no trabalho, são desafios também. Das emoções. De poder entrar em contato com as suas próprias emoções, de tudo aquilo que vem desse lugar. Muitas vezes, por exemplo, quando você se separa, a dor da separação
É muito mais daquilo que você não viveu, né? A dor de perder aquilo que você não viveu do que aquilo que você viveu. O que você viveu, você agradece. Que bom que foi vivido. O que não viveu, o que eu desejava viver, ou de todas as projeções que eu gostaria de de ter vivido dentro dessa relação, e que não vai acontecer porque acabou, isso eu tenho medo. De toda essa emoção que vai ser gerada a partir dessa separação, isso eu tenho medo, isso eu tenho dificuldade. E quando a vida, ela nos apresenta na vida mesmo, por acaso, no cotidiano, né, na invenção do cotidiano, como diz o Michel de Certeau, quando acontece esse cotidiano e a gente se depara com as emoções, é muito diferente quando você vai visitar emoções que você não conhece ou quando você revisita emoções que você conhece. Porque as situações da vida, elas modificam muito, né, que a gente vai enfrentar nessa vida. Mas as nossas emoções, elas estão aqui dentro, né? De tristeza, de raiva, de alegria, de medo, dos nossos buracos internos, né? Então, quando a gente vai visitar esses lugares internos, porque a vida que pega sempre a gente na esquina, né? Tudo que a gente foge, em algum momento a gente encontra, tudo que a gente exclui, em algum momento a gente vai tomar um café ou tropeçar, é muito diferente quando isso acontece e eu já visitei, né? Você pega vários testemunhos, por exemplo, de pessoas que fizeram análise por muito tempo, terapia por muito tempo, e que dizem muito isso, né? Que o grande lugar, o grande papel, a percepção do grande papel da terapia, da análise, é quando essa pessoa viveu um momento muito difícil na vida dela, ou um momento muito difícil socialmente. Então, são lugares. Por exemplo, agora na pandemia, né, que a gente está vivendo, toda a terapia feita, ela se torna um grande recurso para lidar com todas essas emoções que estão dentro da gente. Bom, eu vou finalizar por aqui. Tem muito assunto, né? Mas como a proposta é uma conversa, entrar em temas de forma simples, né? Então essa é um pequeno tema, né? Sobre o corpo do terapeuta e sobre o corpo como via de acesso a essas emoções e como é importante a gente poder cuidar, né? Desses 4 elementos. E lembrar, é um trabalho, dá trabalho e é um grande desafio, né? E todos nós, né, terapeutas, psicoterapeutas, né, vocês aqui já experimentaram isso na vida, experimentaram como é um grande recurso se conhecer, se perceber, fazer contato, entrar nas emoções. Não fica sem palavras de dizer ou de ver, né, a vida de uma outra maneira, né, de conseguir lidar com a vida de uma outra maneira, né? Então a gente finaliza agora fazendo esses convites, né, para vocês, terapeutas, psicoterapeutas, e gostaria de finalizar com uma frase do Alexander Lowen, que é o fundador da análise bioenergética. Ele falava que o processo terapêutico ele acaba no decorrer desse processo a pessoa tendo até um estilo de vida muito diferente, porque ela não consegue mais viver sem fazer contato com ela. Mesmo se ela encerra um ciclo com o terapeuta, ela vai buscar, né, ou um outro processo terapêutico, ou ela vai buscar espaços terapêuticos, e até a percepção, o olhar dela para o mundo e para ela mesma se torna outro, porque ela descobriu a potência, descobriu alguns retrovisores que ela nunca nem sabia que existia, né? Quando a gente não sabe que existia, a gente nem espera, né, e nem usa, né, nem acha que tem direito. Mas a partir do momento que você descobre, isso se torna uma grande
potência, grande possibilidade, grande recurso. Então, muito obrigado pela presença de vocês e a gente se encontra no nosso próximo encontro, no nosso próxima aula, nossa próxima conversa. Um grande abraço. Tchau, tchau.